sobre uma PEC que apresentei, que trata da formação de uma Assembleia Revisional sobre o sistema político, partidário e eleitoral brasileiro. Senhor Presidente, como todos já sabem, apresentei proposta de emenda à Constituição com o objetivo da formação de uma Assembleia Revisional no intuito de reformar o sistema político, partidário e eleitoral brasileiro. O que diz a PEC, senhora Presidente? Acrescenta dispositivos ao ato das disposições condicionais transitórias para dispor sobre a eleição de representantes do povo para participar de uma Assembleia Revisional para dispor exclusivamente sobre a reforma política, eleitoral e partidária e da outras providências. As mesas da Câmara e do Senado, nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da nossa Constituição, promulgam, uma vez aprovado, naturalmente, a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos. Aqui que começa a emenda. Artigo 101. No dia 2 de outubro de 2016, junto com o pleito municipal, serão eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e no DF 129 representantes do povo para participar da Assembleia Revisional unicameral para tratar exclusivamente da reforma política, eleitoral e partidária. Nenhum estado ou DF terá menos de 2 ou mais de 17 representantes pela nossa proposta, representando a Assembleia Revisional. Além dos candidatos registrados por partido político ou coligações, poderão concorrer às eleições de que trata esse artigo candidatos registrados dentro de critérios por listas avulsas formadas por cidadãos eleitores. Terceiro, os atuais ocupantes de cargos eletivos federais, estaduais, municipais e respectivos vice-suplentes não poderão ser candidatos à Assembleia Revisional, por isso ela é exclusiva. E os eleitos para dela participar não poderão ser candidatos às primeiras eleições gerais que lhes seguirem esses eleitos. 4. As eleições para a Assembleia Revisional serão aplicadas às inelegibilidades previstas no artigo 64 da Lei de 64 de 18 de maio de 90, com as alterações previstas pela Lei Complementar 135 de 4 de junho de 2012. 5º, o horário reservado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita das eleições para essa Assembleia Revisional será acrescido no tempo destinado à propaganda para as eleições. Artigo 102. A Assembleia Revisional será instalada no dia 1º de fevereiro de 2017 pelo presidente do Congresso Nacional e encerrará seus trabalhos no prazo máximo de 180 dias, contado a data da instalação. Os trabalhos da Assembleia Revisional Política, Partidária e Eleitoral ocorrerão sem que haja qualquer prejuízo para os já eleitos e para o funcionamento do Congresso Nacional. Artigo 103. Serão objetos da Assembleia Revisional exclusiva que trata o artigo 101 do capítulo 4 dos direitos políticos dos partidos políticos, do título 2 e capítulo 1 do Poder Legislativo e 2 do Poder Executivo e título 4 da Constituição. É vedada qualquer alteração nos dispositivos constitucionais não abrangidos pelos capítulos aqui arrolados, excetuada a alteração destinada a eliminar contradição ou incongruência surgida em razão de alteração efetuada pela Assembleia Revisional. A Assembleia Revisional observará o disposto do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição.
Artigo 104. As alterações constitucionais efetuadas pela Assembleia Revisional serão aprovadas em 2 turnos de discussão e votação pela maioria absoluta dos seus membros e, após o encerramento dos trabalhos, serão submetidos a referendo popular, após tudo ajustado e orientado conforme discussão com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Se o referendo previsto no caput aprovar as alterações efetuadas, elas serão promulgadas sob a forma de emenda constitucional de revisão. Promulgada a emenda de revisão, as novas regras do sistema político e partidário serão aplicadas a partir das eleições de 2018. Artigo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nessa emenda constitucional no prazo de 45 dias. Artigo 3º. Essa emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, senhora presidenta, o momento que passamos é grave. O país está dividido. Posições políticas divergentes têm proporcionado um embate entre os brasileiros que vão às ruas em protestos a favor ou contra o atual governo. Os ânimos exaltados, as discussões acaloradas, o furor de choque de ideias e de ponto de vista chega ao máximo. Nossa sociedade corre o risco de uma irremediável polarização com consequências imprevisíveis, independente da discussão que se trata hoje na Câmara dos Deputados. O que nós queremos é assegurar uma Assembleia exclusiva que não tem nada a ver com a proposta de impeachment que está aí. Seria esse, sim, um caminho de conciliação para que o novo Congresso e o novo presidente ou presidenta eleito nas eleições de 2018 se baseassem já num novo marco, numa nova redação no que tange aos interesses dos partidos políticos e o próprio processo eleitoral. O volume de investimento, nós todos sabemos que tem sido reduzido, fruto de expectativas que espelham a incerteza no quadro político, independente do resultado. O desemprego recrudesceu. Senador, me concede uma parte depois? Pois não, senadora Regina. Oi, Vossa Excelência sempre tem... Eu subscrevi a sua emenda, né? Isso. Eu acho muito interessante. Estava pensando aqui, quem sabe o senhor usa aí do prestígio que a gente percebe que o pessoal tem pelo senhor e consegue um regime de urgência nessa PEC, que ela é muito importante, acho que para arredondar a questão política, que é o grande problema nesse país, e que as pessoas estão passando a ideia, que inclusive senadores aqui nesta casa dizem toda hora que no dia 22 de abril está tudo resolvido neste país. Então, não resolve nada, independente do resultado. Eu acho que essa questão do processo eleitoral, do sistema eleitoral, precisa ser resolvido, e com este Congresso nós não resolvemos, como houve toda a tentativa e, no final, a montanha pariu um rato. Então, o regime de urgência caía bem nessa sua PEC. Regina Souza, eu agradeço pelo apoio de Vossa Excelência, que tem uma visão clara e foi uma das primeiras a assinar o documento. E é bom lembrar eu coletei 56 assinaturas. Nenhum senador se negou a assinar. Se eu tivesse mais tempo, como eu tinha pressa de apresentar, eu tenho quase certeza que chegaríamos às 81. Por quê? Nós sabemos que esse Congresso não pode fazer uma reforma política, devido aos vícios que os anos, queremos ou não, acabaram deixando marcas profundas na própria casa. Então, uma Assembleia Revisional, sem prejuízo em nada do calendário eleitoral, sem prejuízo de vereador, sem prejuízo de prefeito, sem prejuízo de deputado estadual, federal, senador, governador e da Presidente da República, seria eleita paralela ao processo natural do Congresso no dia 2 de outubro. E aí teria o tempo necessário para fazer aquilo que eu chamo uma revolução de choque na própria democracia, para que a população, então, dissesse quem ia fazer a reforma das reformas, o que eu chamo a reforma mãe de todas as outras. As outras viriam na sequência, depois da reforma política. Eu fui constituinte em 88,
E grande parte do que está hoje na Carta Magna teve a nossa participação. Quando eu digo nossa, é do campo progressista, naquela época que enfrentava com muita dureza o Centrão. No momento em que agora vivenciamos, mais do que em qualquer outro momento da história, deve haver uma preocupação maior com a preservação das instituições e da plena democracia. Como eu dizia hoje num evento internacional, não dá para, em qualquer momento de crise, você atacar a democracia. Seja aqui, seja na Venezuela, seja nos Estados Unidos, a maioria alegam sindicalistas dos Estados Unidos, seja na Itália, na Alemanha, ou aqui na Argentina, eu posso ter outra visão, mas democraticamente houve alternância. E aí, tudo bem. Por isso, tudo que é papel fundamental da classe política estabelecer as bases de uma nova concertação pluripartidária que possibilite a retomada da normalidade absoluta da política, da economia, do social, dentro do atual quadro que manda a nossa Constituição. Compete a nós, senadores e senadoras, deputados e deputadas, no exercício da arte da boa política, lançar as âncoras de preservação do ambiente democrático e as pontes que possibilitem uma transição pacífica e tranquila e consensual para uma nova etapa da vida nacional, nesse período em que o Congresso funcionará, oxalá, com todo o seu potencial, e, ao mesmo tempo, esse grupo de eleitos pelo povo vai elaborar um novo marco da política partidária e eleitoral. Com esse espírito de conciliação, sem querer tirar o mandato de ninguém, e ciente da responsabilidade que a atual conjuntura nos exige, é que viemos submeter à apreciação dos nossos queridos pares essa proposta. Essa proposta de emenda constitucional que tem por escopo a criação de novos marcos institucionais para o exercício da política em nosso país. A referida proposta prevê a eleição de um grupo de cidadãos para compor uma Assembleia Revisional que será responsável pela elaboração das novas bases de um funcionamento do sistema político eleitoral a partir de 2018. A Assembleia que eu proponho deverá ser formada por brasileiros e brasileiras que não estejam exercendo mandato e que não podem concorrer a cargos eletivos nas eleições subsequentes. Ou seja, não vão legislar em causa própria, nem porque não estão no exercício do mandato e porque também não pretendem, ou a lei não vai permitir, que eles sejam eleitos ali na frente, porque senão daria a mesma coisa que é hoje. A reforma pretendida estabelecerá as diretrizes de funcionamento inclusive dos partidos e do sistema político, que deverão balizar, a partir de então, todo o processo eleitoral no nosso país. Sabedores que somos dos erros e defeitos do nosso atual sistema partidário eleitoral e das tensões a que temos sido submetidos em função dessas imperfeições, não podemos mais postergar a tão falada reforma política. Reforma que deverá ser isenta do imediatismo, porque não precisa ser na corrida, de interesses partidários ou pessoais, visando sim dotar o país de um sistema político eficiente, democrático, que atenda plenamente os anseios da nossa nação. É, portanto, com esse espírito republicano, e de forma mais aberta e conciliadora, que nós todos, senadores e deputados, abriríamos mãos de fazer uma reforma política e diríamos que o povo eleja estes como eu dizia aqui o número, 172 novos federais, para que eles possam, então, 129 fazer a dita reforma. Queremos que essa proposta contribua para abrir as portas do entendimento político e traçar o caminho do aperfeiçoamento institucional em prol do fortalecimento da nossa democracia.